O tema da pregação é: sem o temor do Senhor, a morte torna o trabalho sem sentido. Sem o temor do Senhor, a morte torna o trabalho sem sentido. Fazendo aqui uma introdução à nossa exposição, a nossa sociedade atribui grande valor ao trabalho. Não porque todos gostam de trabalhar, mas porque é por meio do trabalho que podem satisfazer seus desejos de realizações em diversos prazeres que o dinheiro pode comprar. Na verdade, a nossa cultura tem o trabalho como um mal necessário. Ou trabalha ou não paga as contas. Sendo assim, o propósito do trabalho é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para suprir as necessidades humanas. E assim também esbanjar seus prazeres. Entretanto, segundo a palavra de Deus, o propósito do trabalho é glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito do trabalho. Ganhar dinheiro, o salário é consequência. Por quê? A Bíblia vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário, é digno de receber recompensa pelos seus esforços. É interessante, meus irmãos, que todos nós já ouvimos pessoas reclamando na segunda-feira. A segunda-feira é ruim. Eles anseiam pela sexta-feira. E quando a sexta-feira chega, eles dizem: sextou. Então, essa é uma palavra muito eficaz que revela a preguiça e o hedonismo do ser humano, que trabalha apenas com a finalidade do prazer. Então, o final de semana é o momento de aproveitar, o momento de se alegrar através dos frutos que o trabalho pode proporcionar. Então, o final de semana é curto. A alegria é passageira, porque logo vai chegar a segunda-feira e assim começa tudo de novo, um novo ciclo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, reclamação. Chega a sexta-feira, é o momento de alegria. Alguns, a longo prazo, sonham com a aposentadoria. Mas aqueles que sonham com a aposentadoria, que desejam, tenha certeza de que irá realizar. Porque a morte é uma ameaça. A morte é uma ameaça constante aos prazeres da vida. É uma ameaça constante aos nossos sonhos. E muitas pessoas esperam que o trabalho lhe dê o propósito de suas vidas, o sentido da vida. Elas se consideram importantes e consideram outras pessoas importantes pelo trabalho que elas exercem. É por isso que uma das perguntas quando alguém nos conhece é: o que você faz? Você trabalha em quê? Como você ganha a sua vida? Então, em uma sociedade materialista, consumista, nós muitas vezes somos definidos pelo emprego que nós temos, por aquilo que nós fazemos. Entretanto, Eclesiastes nos mostra que o trabalho é o lugar errado para procurar o sentido da vida. Ele vai dizer que não há proveito, não há ganho, não há lucro duradouro no trabalho, ou seja, uma alegria que permanece, se Deus não for o centro, o propósito daquilo que fazemos. Como é que o autor de Eclesiastes nos mostra esta verdade? Primeiro vamos entender o contexto do texto. Então o livro de Eclesiastes ele traz uma profunda reflexão sobre a vida, sobre como nós devemos vivê-la. O livro trata sobre a vida sem o temor do Senhor. Quando você lê o livro, você vai estar lendo a vida sem o temor do Senhor. Como é que aqueles que não temem a Deus vivem? Eles vivem uma vida sem sentido. E o nome do livro, Eclesiastes, aqui é a tradução grega do Antigo Testamento. Eclesiastes, né, em hebraico é o Kohelet, que significa mestre, ou professor, ou pregador.
Algumas Bíblias vai trazer uma dessas traduções. Mas Kohelet significa aquele que fala a uma reunião, que fala a uma assembleia, aquele que ensina, aquele que expõe algo, um mestre de sabedoria. É por isso que o nome aqui do livro é Eclesiastes. Falar uma assembleia, uma eclesia. E qual é a tese do livro aqui, meus irmãos? A tese dele é o seguinte, que ele defende no livro, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E essa palavra vaidade, literalmente, ela significa vapor, vento, sopro, fumaça, algo que é transitório. Mas uma melhor tradução para a gente compreender o livro seria algo sem sentido. Vaidade é algo vão, algo sem sentido, algo incompreensível, um enigma. E a pergunta, meus irmãos, que o mestre, e no livro aqui eu vou chamar ele hora de mestre, hora de Eclesiastes. A pergunta que ele procura responder é sobre o proveito. Lá, ele está lá no capítulo 1, versículo 3, que ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele vai dizer: será que nós temos um lucro duradouro, uma satisfação permanente naquilo que nós realizamos neste mundo? Então, é importante a gente entender que a mensagem do livro aborda duas perspectivas, duas maneiras de enxergar o mundo, duas visões, duas cosmovisões. O mundo por si mesmo, que é o mundo sem Deus. A pessoa olha para a realidade, ele interpreta o mundo, mas para ele não existe um Deus que controla todas as coisas e que nos dá um significado daquilo que existe. E a outra perspectiva é o mundo com Deus. Perspectiva do mundo sem Deus, ele vai mostrar os resultados de enxergar a realidade e viver segundo a sabedoria humana, segundo a experiência, segundo aquilo que enxergamos como homens finitos, é a nossa experiência. Não existe uma revelação divina que vem fora de nós para nos explicar o que é a vida, para nos explicar o que nós somos, para explicar a realidade. Esse é o mundo debaixo do sol. É como eu enxergo as coisas segundo a minha experiência. Eu vejo uma injustiça acontecendo e eu interpreto e eu digo: por que isso está acontecendo? Se eu não interpreto segundo a revelação divina, eu vou dizer que a vida é injusta. Mas se eu interpreto segundo a revelação divina, eu vou dizer: Deus está no controle de todas as coisas, Deus é justo, e haverá um dia que Deus irá trazer julgamento sobre todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que quando você lê o livro de Eclesiastes, durante o livro você vai notar um pessimismo por parte do mestre em relação à vida. Ele vai reclamar, ele vai se frustrar, ele vai fica triste com a realidade que ele observa, porque ele olha para o mundo e vê o quê? Sofrimento, opressão, injustiças, pobreza, pessoas que se esforçam, pessoas talentosas que não recebem a recompensa por seus esforços, e pessoas que não se esforçam, preguiçosas, vadias, que recebem recompensa, bênção por aquilo que eles não fizeram. Então ele olha para a vida e diz: a vida é má, a vida é péssima, nada faz sentido. É assim que ele vai enxergar o livro. Mas como é que nós interpretamos a mensagem? Nós vamos lá para o final do livro, nos últimos versículos, ele vai dizer o seguinte, veja lá, capítulo 12, versículo 13 e 14, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele está dizendo, há um julgamento final, há um Deus que contempla a realidade e ele nos dá o significado das coisas. Haverá um dia em que haverá prestação de conta, recompensas para os justos, bênçãos e castigo para os injustos. Tudo será consertado um dia.
O livro nos mostra que nós somos insuficientes para dizer quem nós somos. Quem é o ser humano? O que é a realidade? Nós somos seres finitos. E nós precisamos de uma revelação que nos ensine quem nós somos, quem Deus é, o que é a vida. E a revelação está lá no final do livro. Existe um Deus justo e verdadeiro, que criou todas as coisas e conduz o mundo segundo o seu propósito. Nesse texto, meus irmãos, que eu acabei de ler, vamos ver a interpretação desse texto. O autor ele está analisando a realidade, a maneira como vivemos em relação ao tempo e à morte. É importante prestar atenção nisso. Tempo e morte, segundo o autor, é determinante para a maneira como nós vivemos. Ele vai dizer o quê? A vida é passageira, temos pouco tempo. E a morte está vindo para todos os homens. A visão dele aqui é que não há uma vida após a morte. Na morte tudo acaba. Então eu tenho que ter pressa para ter proveito do fruto do meu trabalho. Então, a partir da morte, ele vai dizer o que vale a pena e o que não vale a pena. A declaração aqui que sintetiza esse texto que a gente leu é: a morte torna o trabalho sem sentido. Por que é que você trabalha? Por que é que você se cansa tanto, fica fadigado, se esforça? Ele vai dizer: você vai morrer. E a morte torna o que você faz sem sentido algum. É isso que ele vai nos mostrar aqui. Mas para confrontar essa ideia dele, quando olhamos para o capítulo 12, que dá a interpretação verdadeira da realidade, eu dei o tema da pregação que, sem o temor do Senhor, a morte torna o trabalho sem sentido. Somente se nós não tememos a Deus e vivemos para Deus, segundo os seus propósitos, é que a morte torna o que nós fazemos sem sentido. Haverá algo após a morte. Haverá um julgamento final. E as nossas obras vão acompanhar aquilo que nós fazemos. Vamos uma explicação do texto aí? O texto é interessante. Versículo 18 diz o quê? Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho é havia de deixar quem viesse depois de mim. Então ele começa com uma afirmação. O que é que ele diz? Ele diz que odiou. Ele odiou todo o seu trabalho com que ele se cansou debaixo do sol. Por que ele odiou o seu trabalho? Porque ele está frustrado. Porque ele está trabalhando duro. E há algo que torna isso sem sentido. Ele vai morrer. Ele trabalha. E a morte vai pegar ele a qualquer instante. E há uma pergunta implícita aqui. Ele trabalhou tanto para quê? Porque ele está trabalhando tanto se a qualquer momento ele pode morrer. Qual o ganho duradouro ele obteve do seu trabalho? E ele vai analisar aqui, meus irmãos, que o ganho do seu trabalho com o esforço diante da realidade da morte é sem sentido. O que acontece com sua riqueza adquirida após a morte? Você trabalha, você tem um salário, você junta, compra bens. E o que é que vai acontecer com sua riqueza, com aquilo que você obtém, com o fruto do seu trabalho cansativo? O que é que vai acontecer com ela? Ele vai dizer aí, veja aí na segunda parte do versículo 18: visto que o seu ganho, o ganho do trabalho dele, eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Tudo que ele conquistou com tanto esforço, vai deixar para os outros. Talvez ele trabalhe e não tenha tempo de desfrutar dos seus bens. Ou seja, ele não tem o controle sobre o fruto do seu trabalho após a morte. Ele não tem como controlar. E isso é algo natural, né? Ninguém tem o controle sobre o dia da morte. Ninguém leva nada consigo na morte. Vai ficar para outras pessoas. Seja o que você tem, qualquer coisa. E aqui nós temos um conceito de herança na Bíblia, né? Os parentes herdam os bens do parente morto. E isso é bom segundo a Escritura. Os pais trabalham para deixar a herança para os filhos. Está lá em Provérbios 13:22 que diz: o homem de bem deixa a herança aos filhos dos seus filhos.
Mas o mestre está frustrado até com isso. Para ela, essa ideia não é algo bom. Ele diz: eu estou trabalhando e vou deixar para outros usufruir do meu trabalho. Por que ele se frustra? Veja aí no versículo 19. Ele não tem controle sobre a sabedoria daqueles que vão herdar os seus bens. Versículo 19. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade, é sem sentido. Isso aí é injusto, isso é vaidade, isso é vão. Por que é que eu estou trabalhando se eu não tenho controle, se aquele que vai herdar é sábio ou será um tolo? Talvez o seu filho será um tolo, não saberá administrar os bens adquiridos com tanto esforço de seu pai, igual o filho pródigo. A parábola lá de Lucas, capítulo 18. Isso não é um fato real? O ser humano passa a vida toda, quantos pais passam a vida toda trabalhando com tanto esforço, mas quando ele morre, as coisas vão ficar aí, ele não teve tempo nem de aproveitar nem um pouco do que ele ganhou, e ele vai deixar para seus filhos. E os seus filhos que não trabalhou, joga tudo fora rápido, não é? Geralmente a gente diz: olha, o pai deixou herança para o filho gastou tudo de cachaça, de balada, de bebedeira. Então, o que isso nos mostra, meus irmãos? Que a morte deixa todos os homens pobres, ninguém leva nada na morte. Então, se o sentido do trabalho é o prazer próprio e duradouro, então o trabalho é sem sentido. Porque se você quer ter um prazer duradouro naquilo que você conquista com o seu trabalho, é sem sentido, porque a qualquer momento você pode morrer. E se o propósito do trabalho é deixar para os seus filhos sábios, você diz: olha, meu filho vai ser sábio, é por isso que eu trabalho tanto, porque eu quero deixar herança para eles. Você não tem controle se o seu filho será sábio ou se será um tolo, um insensato. Talvez seja um desperdiçador de dinheiro. Então, qual é a tese dele aqui? Em vez de trabalhar para o seu próprio desfruto, você acaba trabalhando para outro desfrutar em seu lugar. Ele diz: isso é sem sentido. E é isso. Geralmente quem desperdiça os bens são pessoas que não trabalham para conquistar. Não suou. Ele recebeu de mão beijada. Ele não está nem aí se os pais se esforçaram. Ele vai gastar ali, né? Não custou o esforço dele. Isso é real. Mas é interessante aqui que não é somente deixar para filhos tolos que faz o perder a esperança. Ele afirma que aquele que recebe o fruto do seu trabalho depois que ele morre, não merece. Vai ficar para alguém que não se esforçou, para alguém que não merece. Veja aí versículo 20 e 21. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Ou seja, ele acha injusto que outras pessoas beneficiarem-se de seu trabalho sem terem se esforçado. Se eles não trabalharam, então eles não merecem usufruir. Isso aqui é como se o eclesiástico, o mestre, se ele pudesse levar tudo para o túmulo, ele levaria. Por quê? Porque faz mal ele saber que um preguiçoso irá usufruir do que ele trabalhou para conquistar com tanto esforço. Se ele pudesse levar tudo é meu, foi eu que conquistei, vai comigo. Os egípcios faziam isso. Eles pegavam o ouro que eles tinham e colocavam ali, junto do túmulo dele,
E alguns até matavam os escravos. O escravo é meu, eu vou levar, porque eles acreditavam que esses bens iriam estar com eles na própria vida, né? Pobre do escravo. Ia morrer e ia junto com ele ali. Então notem, meus irmãos, que aqui nós temos uma teologia pessimista e que não condiz com o todo da Escritura. E eu vou mostrar por quê. Qual é a ideia dele? Se eu trabalho, é meu, eu mereço. Aquele que não trabalhou não merece usufruir o que eu conquistei. Se fosse assim, nós não trabalharíamos para suprir as necessidades de nossos filhos e daqueles que dependem de nós. Eles trabalharam? Não. Eles merecem? Não. O salário é meu. A generosidade também seria excluída aqui. Nós não seríamos generosos. A graça, a misericórdia, além de contradizer o conceito bíblico de herança. A herança é você deixar algo para pessoas que não trabalharam. E é algo bom, segundo a palavra de Deus. Contradiz até o meio pelo qual Deus nos salva. Nós não merecemos a salvação, mas nós recebemos uma herança. Não porque nós trabalhamos, mas porque Jesus Cristo trabalhou por nós. Ele se esforçou, ele conquistou. Nós apenas recebemos pela graça mediante a fé. O que ele está querendo mostrar aqui, meus irmãos? Ele está querendo que nós prestemos atenção no seguinte: há pessoas que alcançam o sucesso, pessoas que são invejadas por muito, pessoas que você olha, eu quero ser igual fulano, igual ciclano, porque ele é corajoso, ele é persistente, ele se empenha para conquistar aquilo que ele tem, ele é uma pessoa de sucesso. O que é que ele está dizendo? Não faz sentido. Não faz sentido ser esse tipo de pessoa diante da realidade da morte. Por quê? Porque após a morte não há recompensa. Na morte você vai deixar para pessoas que talvez sejam imprudentes e preguiçosos. Então, se o propósito do trabalho é simplesmente uma alegria nesse mundo, seu trabalho é sem sentido. Você está trabalhando em vão, sem propósito. E se o propósito é deixar para os seus filhos, se é só isso, ele está dizendo, é sem sentido, porque tudo que fazemos acaba com a morte. E não há recompensa após a morte. Se não há recompensa após a morte, o que nós realizamos é apenas canseira. E no final do versículo 21 ele diz que não é somente sem sentido, vaidade, mas é algo maligno, algo mal, algo ruim. Então no versículo 22 ele faz uma pergunta retórica. Veja aí o 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Ou seja, qual é o proveito que ele tem? A resposta é nenhum. Nenhum, porque a morte acaba com tudo. E ele vai dizer o porquê no versículo 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Ou seja, o trabalho envolve esforço físico, mental. Você trabalha o dia todo, chega em casa cansado. Quando você se deita na cama, você ainda está pensando no seu trabalho. Você não descansa sua mente no outro dia de novo. E se você trabalha a noite toda, como alguns dos nossos irmãos aqui, você pouco descansa. E quando você chega em casa, você não descansa direito, né? Tem mulher falando, marido cobrando, criança falando, né? Gritando, cachorro latindo, o vizinho fazendo barulho, com som alto, ninguém respeita ninguém mais hoje, e você não descansa. E aí o tempo vai passando, você trabalhando, vai ficando velho, e um monte de gente ingrato, né? Hoje nós temos tantas pessoas ingratas que está usufruindo do fruto do seu trabalho ali, e você cansado. Imagina se o propósito do trabalho fosse uma alegria duradoura, seria sem sentido. Então ele está dizendo aqui que o resultado final que a labuta nos traz não vale o esforço.
podemos resumir o seguinte aqui, né? Com o que ele já falou anteriormente aqui, do capítulo 1, capítulo 2, ele está dizendo o quê? Que a vida não tem sentido, a vida é ruim. A vida é ruim para o corrente, para o mestre. Ele está dizendo, olha, a vida é ruim, então como nós devemos viver nesse mundo cheio de sofrimento? Como é que nós devemos viver? Ele não está ensinando, o autor, nós devemos viver assim. Mas, se após a morte não existe recompensas, se na morte tudo acaba, como devemos viver? Veja aí no versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Importante aqui, meus irmãos, para entendermos o argumento, o que ele está querendo dizer, para a gente entender as aplicações. É importante a gente compreender essa parte aqui. O que ele está dizendo? Tem que comer, beber e fazer que sua alma alegre-se com o bem do seu trabalho. E aí o que ele vai dizer depois? Ele fala o que sobre Deus? Que essa alegria é um dom de Deus. E que ninguém pode comer ou alegrar-se separado de Deus. Ele está dizendo, é Deus quem dá o dom para os homens usufruir do fruto do seu trabalho. Isso é verdade quando nós analisamos toda a revelação bíblica, né? Que Deus é soberano e é Ele quem dá a alegria de usufruirmos dos frutos do nosso trabalho. Porém, aqui no contexto do texto, é o que a gente precisa entender. Isso aqui é positivo ou negativo na tese do mestre? Parece ser positivo, que ele está agradecendo a Deus pelo trabalho que gera frutos para sua alegria. Mas, pelo contexto, isso é uma afirmação negativa sobre Deus e sobre a vida. Eu vou explicar por quê. Ele está reclamando da vida, ele está reclamando de sua experiência, ele está frustrado, ele não está sendo grato a Deus. É por isso que nós precisamos entender essas declarações à luz do capítulo 2, que ele fala, olha, o que importa é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Vamos ver o porquê isso é uma declaração negativa sobre Deus. Ele está reclamando. Veja no versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, ele vai dizer novamente que é Deus, e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Parece ser algo correto isso aí, né? Mas veja que no final ele discorda disso. Veja aí, no final do versículo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O que é vaidade, correr atrás do vento? O que é sem sentido? O que Deus está fazendo. Como assim? Como assim é sem sentido o que Deus faz? Esse versículo fala de duas classes de pessoas. Aquele que agrada a Deus e aquele que desagrada a Deus. O que é que o texto parece nos dizer? Alguns comentaristas eles vão dizer o seguinte: que Deus dá coisas boas para pessoas boas e coisas ruins para pessoas ruins. Deus dá coisas boas para pessoas boas e coisas ruins para pessoas ruins. Quem agrada a Deus recebe alegria como fruto do trabalho. Quem não agrada a Deus recebe mais trabalho para que Deus, o próprio Deus, pegue o fruto desse trabalho dessa pessoa que desagrada a Deus e dê para as pessoas que Deus quer dar. Mas ele não concorda com isso aqui. Ele está dizendo que isso é sem sentido. O que Deus faz é sem sentido. Para entendermos esse texto, meus irmãos, é importante a gente compreender aqui que esse texto aqui, pecador, ele fala, o homem que agrada a Deus recebe as bênçãos e o que desagrada recebe maldição. Essa palavra aqui, pecador, não deve ser entendido no sentido moral, alguém que transgride a lei de Deus. Pecador, mas alguém que recebe calamidade, alguém desafortunado. Segundo o Eclesiastes, ele está dizendo o seguinte: Deus
ele dá alegria a quem ele quer, e ele dá calamidade, miséria a quem ele deseja. Não é questão moral aqui. Deus faz isso. Mas é interessante, meus irmãos, agora vocês vão entender que ele está se colocando aqui não como um homem que agrada a Deus e que recebe a bênção de usufruir do trabalho, mas como um pecador que trabalha duro. Ele está dizendo, eu sou esse aqui que trabalha para deixar para os outros. Foi isso que ele disse no versículo 21. Lá no versículo 21, que a gente leu, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: é vaidade, é sem sentido eu trabalhar, não usufruir, morrer e deixar para os outros. Ele está dizendo aqui no versículo 26 que Deus está fazendo isso com ele. Ele está reclamando. É exatamente a mesma coisa que ele fala no versículo 21, ele vai falar no versículo 26. Ele está achando isso injusto. Ele está achando injusto. Vou mostrar aqui na outra parte do livro aqui. Que esse é o pensamento dele. Ao longo do livro, meus irmãos, ele mostra o quê? Que há uma falta de conexão entre comportamento ético e recompensa. Ele vai dizer que aqueles que fazem o bem nem sempre recebem o bem. Aqueles que fazem o mal, muitas vezes recebem o bem. Mas aqui no versículo ele fala o seguinte, no 26, ele diz: aquele que agrada a Deus recebe o bem, aquele que desagrada não recebe o bem. Mas veja que ele não está falando sobre comportamento moral, ele está reclamando. Veja aí, capítulo 6, versículo 2. Olha o que ele fala, ele está falando sobre ele. O que ele fala aí no capítulo 6, versículo 2, é o mesmo que ele fala no capítulo 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grande aflição. Compreenderam aí? Ele está falando o seguinte, olha, tem um homem que vai conquistar com seu trabalho, bens, riquezas, honra, e ele tem tudo o que necessita, que sua alma deseja, mas vem Deus e não deixa que ele aproveite disso, porque ele morre, e aí vem outro que não trabalhou, aproveite, coma, usufrua do bem do que trabalhou. Ou seja, e ele diz o que? Isso é aflição, isso não é bom, isso é sem sentido. Agora veja no capítulo 7, versículo 15. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou de vida longa apesar da sua malignidade. Diz, olha, a vida não é como deveria ser. Veja o capítulo 8, versículo 14 agora. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com dignidade devida aos homens de bem. E ele acha isso um absurdo. Esse é o caso dele. Ele diz, a vida não é justa. E quem é que faz todas as coisas que ele diz que vê tortas? Quem é que faz tudo isso? Vamos lá para o capítulo 9 agora. 9, versículo 1. Tem pouco tempo, né? 37 minutos só de pregação. Veja aí. Capítulo 9, versículo 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O que ele está dizendo? Olha, aquilo que eu faço, o justo, o sábio, está nas mãos de Deus. Se o povo receber, vai ser amor ou ódio, algo bom ou ruim, eu não sei.
porque é Deus quem faz. Agora, meus irmãos, é nítido aqui que ele está discordando da maneira que o mundo é. Ele está reclamando. Agora eu faço uma pergunta para você, para que você reflita em seu coração. Quando você olha para o mundo, para as coisas ao seu redor, e você vê coisas ruins acontecendo, crianças maltratadas, doentes, idosos sofrendo nas mãos dos próprios parentes, pessoas que você vê que fazem as coisas boas, fazem as coisas certas, mas vivem sofrendo injustiça. Mas você olha para os ímpios, pessoas que fazem o mal ao próximo, inclusive fez mal a você, e você olha, eles estão se dando bem, eles estão prosperando, e você está ali em sua casa sofrendo, com problemas de saúde, problemas financeiros. Você nunca questionou a soberania de Deus? Você já achou que isso é injusto? Ou, para simplificar, você já reclamou da vida alguma vez? Você reclamou da vida hoje? Se você reclamou da vida, você agiu semelhante ao mestre. E qual é a conclusão que ele chegou em relação ao seu trabalho duro? Vamos voltar agora ao versículo 24, porque eu tinha que explicar primeiro o que é que ele está dizendo no 24. No 24 ele não está dizendo que Deus dá o dom como uma bênção para ele usufruir do fruto do seu trabalho. Não é isso que ele está dizendo. Vamos ler o 24 de novo. Capítulo 2, versículo 24. Ele diz, olha, o trabalho é duro, eu trabalho tanto, mas eu vou morrer, eu vou deixar para pessoas talvez imprudentes, pessoas que não merecem, ingratas, mas eu estou trabalhando agora, passei a semana toda trabalhando, chegou a sexta-feira, o que é que eu vou fazer? Veja aí versículo 24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Até aí, ele vai falar que vem da mão de Deus, mas a gente já explicou o sentido. Notem, meus irmãos, essa declaração aí é importante, do início do versículo. Não há nada melhor para o homem, não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Não há nada melhor. Essa é a melhor coisa que nós fazemos com o fruto do nosso trabalho, né? É comer, beber, comer, beber, comer, beber. O que é isso? Coisas materiais, sensitivas. É somente isso que podemos aproveitar. É para isso que nós trabalhamos. Esse é o propósito último dos nossos esforços. Comer, beber, se alegrar. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo, não há nada melhor do que isso. O que ele está dizendo? A vida é ruim, é cheia de problemas. Então é tudo isso aqui que resta. Tudo que resta é comer, beber, se alegrar. Aproveite as oportunidades de sentir alegria quando a vida oferece. A vida vai ter problemas, mas vai ter momentos que você vai poder se alegrar. Então aproveite ao máximo. Esse lema, meus irmãos, na atualidade, tem o nome de uma frase latina, recebe um lema. Esse estilo de vida que busca o prazer. Carpe diem. É a vida carpe diem, que significa o quê? Quem sabe latim aí? Aproveite o dia, aproveite o momento, aproveite o tempo que lhe resta, aproveite a diversão, porque amanhã você pode morrer. Agarre-se aos momentos de prazer, pois é isso que lhe resta.
É a semana toda trabalhando, mas sextou. É o momento. E essa é a visão de mundo da maioria de nossa sociedade. Pensa um negócio chato esse negócio de sextou. Essa é a visão de mundo, meus irmãos, da maioria das pessoas da nossa sociedade. Ou seja, o trabalho para os prazeres materiais. Quantos jovens vivem assim, meus irmãos? Pensando que estão aproveitando a vida nas drogas, nas baladas, bebedeiras, sexo sem compromisso. Ele diz, eu estou aproveitando a vida. Mas nós que compreendemos a realidade de acordo com a Escritura Sagrada, nós sabemos que eles estão jogando sua vida no lixo. E não é somente jovens. Não é somente jovens que têm o lema Carpe Diem. Idosos também. Idosos, pessoas que já estão velhas, né? No bom sentido. Querendo aproveitar a vida, por quê? Porque não teve tempo de aproveitá-la quando jovem. Ele diz, olha, eu não tive tempo suficiente, eu trabalhei muito quando era jovem, o momento é agora, eu vou recuperar, segundo eles, o tempo perdido. Ele vai para onde, vovô? Que vovô? Eu vou curtir a vida. Vovô, não faço eu dizer quem é vovô, né? Eu vou curtir a vida, vou aproveitar o momento. Esses dias uma de minhas irmãs postou um vídeo no WhatsApp. Aí tinha lá uma senhora de idade pulando em um rio. Tinha lá um rio lá embaixo e ela pulou de um penhasco, de uma montanha. Ela pulou. Aí a frase tinha lá: aproveite a vida, porque está próximo de sua morte. Aproveite o tempo que lhe resta. Aí eu disse, como? Desse jeito? Talvez só reste esse pulo mesmo, porque se ela bate a cabeça ali, acabou a vida da vovó. Meus irmãos, qual é a pressuposição da vida carpe diem? Qual é a base? Qual é a base desses que diz, olha, vamos nos alegrar, porque é isso que resta? Qual é a pressuposição? Eu vou morrer logo logo. A pressuposição é a falta de esperança na vida após a morte. Se não há recompensa e uma alegria eterna após a morte, então aproveite o momento. Isso é uma negação do sacrifício de Cristo, que é quem nos dá esperança de uma alegria que está acima dos momentos, que muitos pensam que é o momento que importa. Vamos viver os momentos. Vamos a algumas aplicações desse texto. Primeira aplicação, meus irmãos, prestemos atenção. O mestre, ele chega a essas conclusões por quê? Porque ele analisa a vida sobre a sua experiência. Ele interpreta de acordo com o que ele observa. Ou seja, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu vivo. Muitos dizem que você deve ouvir a experiência dos mais velhos, porque os mais velhos são sábios. Mas, segundo a Escritura, para que você ouça alguém, a pressuposição para que você ouça alguém, sendo velho ou novo, jovem ou idoso, é o temor do Senhor. O mestre é experiente. O mestre é alguém experimentado, mas ele carece de algo que vem de fora, uma revelação, uma visão de mundo que dê significado e sentido às coisas. Ele precisa da palavra de Deus. Lembre-se, quando ele diz, eu experimentei, eu busquei, eu analisei. Lembre, é a experiência dele que ele está falando. É por isso, meus irmãos, que ele teme deixar seus bens para um tolo. Mas, se esse beneficiário é seu filho, ele poderia simplesmente
contrapor sua declaração com Provérbios, a revelação divina que diz o quê? Ensine a criança o temor do Senhor. Ensine a criança o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, se você quer que seu filho não seja um tolo, desperdiçador dos bens dos seus bens, ensine a sabedoria que vem de Deus. Mas o mestre, ele disse, não, o trabalho é sem sentido, porque se ele for tolo, ele vai gastar tudo, ele está com medo. Quando deveria simplesmente ensinar. Na revelação também, meus irmãos, eu entenderia que a vida após a morte, que nossas obras nos acompanham com recompensas após a morte, que somos pecadores, imerecedores de nos relacionarmos com Deus, mas nós temos um Salvador que veio a este mundo e aproveitou o seu tempo de vida para glorificar a Deus em obediência, tomando o nosso lugar e na cruz, sendo condenado por nossos pecados. E que esse Redentor, ele foi designado como juiz de todos, e que haverá um dia em que todos prestarão contas da forma como viveram, da forma como usaram o seu tempo. Também na revelação diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão, e que a morte não determina a maneira como vivemos. Agora, meus irmãos, quantas pessoas pensam igual o mestre, vive sem esperanças, sem alegria, e vive buscando migalhas de alegria, aproveitando os momentos até que a morte chegue. Até que a morte chegue para eles aproveitam o momento, não segundo o temor do Senhor, mas segundo a maneira que eles determinam para si como devem alegrar-se, até que a morte chega e sejam lançados no inferno para sempre. É terrível. Porém, meus irmãos, nós temos o privilégio, não temos? Pela graça de Deus, de recebermos uma revelação completa, que interpreta a realidade para nós. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E isso não é somente um privilégio, mas é uma responsabilidade de vivermos, de trabalharmos, de usarmos o nosso tempo com alegria para a glória de Deus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso maior problema hoje é que nós temos a revelação, nós temos a sabedoria de Deus, porém muitas vezes vivemos como a visão do mestre, segundo a experiência. A palavra nos ilumina para enxergarmos a realidade, mas nós preferimos continuarmos cegos, buscando nos alegrar em alguns momentos, buscando as migalhas, da mesma forma dos ímpios, né? Crente reclamando de tudo, numa tristeza só, ansioso, deprimido, mas vamos para o shopping, vamos para a praia, uma compra, um restaurante. Ou seja, há picos de alegria em uma vida ruim. Eles dizem, a vida é ruim, eu estou sofrendo, mas quando chega esses momentos, eles mudam a feição. Ao invés, meus irmãos, de nos alegrarmos a todo tempo. A todo tempo. Por quê? Porque nós temos a alegria imutável que vem do Senhor. Então nós reclamamos do nosso trabalho, quando muitos não têm um trabalho para agradecer. Jovens estudantes reclamam dos estudos, reclamam porque tem que ir à escola, à faculdade, enquanto há outras pessoas sem oportunidade. Donas de casa reclamando das tarefas, e muitas vezes deixar, né, a casa parecendo que passou um furacão, uma desordem. Reclamam de tudo. Por quê? Por que nós reclamamos das coisas que Deus nos dá, né? Deus que nos deu, nós reclamamos por quê? Porque não fazemos para a glória de Deus.
Isso é pecado. Viver como incrédulos. E o arrependimento é a resposta que devemos dar ao Senhor. Então precisamos ser gratos em todos os momentos, porque nós não dependemos de determinados momentos para sermos felizes. Nós precisamos dizer, é necessário, né? Quem tem esse ditado é um irmão conhecido, que eu acho legal, quando ele disse isso, né? Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, mas nós precisamos dizer, bom é estarmos aqui em todos os momentos, em todos os lugares, inclusive em nosso ambiente de trabalho, porque ali nós fazemos para a glória de Deus. Segunda aplicação. O Eclesiastes aqui nos mostra o quê? Que não há como encontrar sentido, satisfação duradoura no trabalho, se esse trabalho não é feito sem o propósito de glorificar a Deus. Se é simplesmente para meus deleites, quando eu não tenho deleite, quando eu estou cansado, eu vou estar infeliz. Mas quando eu faço para a glória de Deus e saber que há recompensa, eu vou estar feliz com o meu trabalho. Muitos têm o trabalho como mal. Mas segundo a Bíblia, o trabalho foi dado ali na criação do homem. Não é um mal necessário, mas é uma bênção de Deus, que glorifica a Deus. É uma das ordenanças da criação. O trabalho não foi instituído depois do pecado. Depois do pecado, o trabalho se tornou mais difícil, com mais cansaço. Nós, meus irmãos, os seres humanos foram criados para trabalhar, ou seja, Adão e Eva trabalharam no Éden antes da queda. Depois da queda, como redimidos em Cristo, continuamos trabalhando e haverá trabalho também no paraíso restaurado, no novo céu e na nova terra. Nós iremos descansar no Senhor, mas descanso não é oposto a trabalho. E é por causa dessa visão de mundo, que muitos têm o trabalho como um mal necessário, que muitos descrentes têm o pecado da preguiça. Quando você vê alguém louco, né, comprando dinheiro, bilhetes de loteria, na esperança de ganhar milhões, a ideia ali é o quê? Parar de trabalhar. E trabalhar faz parte do que é ser humano. O ser humano foi criado para dominar, segundo a imagem e semelhança de Deus. Então eles acham que o trabalho é mal, um mal necessário. Mas só é um mal necessário para aqueles que têm um coração mau. Mas, meus irmãos, precisamos compreender que Deus nos proveu um descanso eterno em Cristo Jesus. Então o trabalho é um dom de Deus. Por isso devemos usar os frutos do nosso trabalho para honrar a Deus com gratidão. A Bíblia fala para a gente suprir nossas necessidades, as necessidades de nossos familiares, ajudar os necessitados, contribuir com a obra missionária. Se o meu trabalho, o fruto do meu trabalho é só para mim, eu estou vivendo de uma maneira egoísta. E em Lucas 12, Jesus chama esse tipo de homem de louco. Ele é insensato, ele é burro. Por quê? Lá na parábola, ele trabalha com tanto esforço, guarda muitos bens, ele enche seus celeiros, mas ele tem muitos bens ainda da sua colheita. Ele precisa construir celeiros maiores, depósitos maiores, e guarda ali, enche seus celeiros, e ele diz: agora minha alma tem suficiente para se alegrar no futuro. Aí Deus fala para ele: louco, hoje mesmo, esta noite, te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E aí ele finaliza dizendo: assim, ou seja, louco, insensato, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É para meu prazer,
e não para fazer aquilo que Deus manda com o fruto do meu trabalho. A última aplicação, meus irmãos, é a seguinte, que há como viver o carpe diem para Deus, aproveitando cada momento. Nós devemos aproveitar cada momento? Sim, devemos aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo vivendo o hoje em prol do reino de Deus e da sua glória, não desperdiçando o nosso tempo com coisas fúteis, sem valor, sem sentido, com vaidades. E o desperdiçar tempo, né, é o mal dessa geração, né? As pessoas hoje tem tecnologia para tudo. Hoje as pessoas perdem tempo com filmes. Você pode passar 3 anos direto seguido assistindo filme na Netflix, filmes, séries. Perdem tempo com videogames, inclusive nossos filhos, jovens. Perdem tempo com passeios e mais passeios, com conversas inúteis que não edificam ninguém. E diz o seguinte: eu estou aproveitando a vida, eu estou aproveitando o tempo. Né? Mas isso não é aproveitar, segundo Jesus, isso é perder a vida. E aqui eu falo de crentes, né? Não somente de descrentes, mas de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que não oram, não estudam a Bíblia, não compartilham o Evangelho, não usam o tempo com os irmãos da igreja, e quando pouco, né, vão aos cultos, aos domingos, ficam com a mente lá fora. Nem nesse momento que ele deveria usar para glorificar a Deus, ele fica com a mente lá fora, pensando no mundo, no que vai fazer amanhã, né? Por quê? Porque acham que são donos do tempo. Não, o tempo é meu, mas a Escritura fala que o tempo não nos pertence, pertence a Deus, e daremos conta de como nós o utilizamos. O dia da morte está logo ali. Você não sabe quando você vai morrer, mas está logo ali. E nós prestaremos conta de cada momento que nós gastamos, que não foram para a glória de Deus. Iremos prestar conta. E nós devemos saber que o que realizamos para o Senhor não é vão. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, como devemos viver? Temendo o Senhor, com a sua sabedoria, usando de sua sabedoria, guardando os seus mandamentos, porque haverá o dia em que todos prestarão contas daquilo que tem feito. E se você tem pecado ao usar o trabalho como propósito que não seja a glória de Deus, se você tem reclamado, se você crê que seu coração ainda é um descrente, né? Até um jogo de palavras aí que eu criei, né? Você crê que seu coração é descrente ainda no Senhor, que você olha para a vida e você não vê propósito em nada, que você vive reclamando do Senhor, que você vive reclamando de sua soberania, que você acha que Deus é injusto, se você não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está cansado desse mundo, cansado dessa vida. Ele diz para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus chama a todos os cansados, a todos aqueles que ainda não confiam nele como Senhor e Salvador, como aquele que dirige a vida de todo ser humano. Ele chama: vinde a mim. Vinde a mim e vocês receberão descanso. Nós estaremos com ele
Aqueles que creem durante nossa jornada nessa vida. E haverá um dia que Ele nos dará um descanso eterno. Amém? Amém.